Salmo 34, Salmo de Davi. Nós estamos expondo os Salmos de Davi, e nós chamamos essa exposição de os tesouros de Davi, pois realmente são tesouros que vêm ao nosso coração e nos traz uma paz, uma segurança. Abençoa para que a nossa vida cresça e edifique. E nós agora estamos no Salmo 34. O Salmo 33, nós temos o Salmo 32, o Salmo 33, ele é um salmo que não tem autoria de Davi, comprovada claramente. Alguns entendem que são de Davi, que ele é de Davi, por causa da estrutura dele, a forma como é colocada, parece com outros salmos. Contudo, não tem no título dele, nos escritos, se referindo a Davi. Então, nós vamos pregar o Salmo 34, e numa outra oportunidade a gente volta nesse Salmo 33. Salmo 34, vamos nos colocar em pé e vamos ler esse salmo. Eu queria que você lesse comigo os 3 primeiros versículos e também o versículo de número 8. Guardou? 1, 2 e 3, vocês vão ler comigo. E também o versículo 8. Diz assim: Salmo de Davi, quando se infligiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Feche teus olhos. Contemple a bondade do Senhor nesse salmo. Contemple a bondade do Senhor falando contigo essa noite. Ó Espírito Santo, usa o teu servo. Abençoe para que nós tenhamos uma edificação da nossa vida nessa noite. E que nós saímos aqui alegres, felizes, bendizendo, glorificando o teu nome. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Devo sentar, meus irmãos. Em 1869, o Daily Telegraph, um diário que chamava Daily Telegraph, ele fez um tema sobre os animais selvagens. Ele falou assim: a ocupação diária dos animais carnívoros é miserável, mesmo do ponto de vista dos tigres, ou leopardos, ou leões. Sofrem dores de fome fortíssimas e continuadas. Quando encontram alimento, têm de travar uma luta desesperada para o prazer da vítima e depois matá-la.
O clamor de quase todo animal selvagem é tão triste e desesperado que causa mais tristeza ao viajante do que medo. Quando surge a oportunidade de vê-los caçando, verificamos que se movimentam furtivamente e cheiram o ar em um comportamento mais semelhante a seres miseráveis, infelizes, abatidos, famintos e desesperados quanto ao que e quando será a próxima refeição, mais do que ser um rei da floresta. Padecem horrivelmente de doenças ocasionadas pela dieta suja e abstinência longa. São poucos os que não têm cicatrizes na pele, as marcas de combate terríveis. Se vivem até a velhice, a sua sorte é comovente. Os dentes se desgastaram ou caíram, e as garras estão quebradas ou sem corte. Muitos, então, nesse estado, morrem de fome. Nem a metade dos animais selvagens morre de morte natural. A vida, até onde podemos observar, é uma série de privações severas, com lutas renhidas e sangrentas entre eles. Interessante ler esse documentário, essa partezinha do documentário, e pensar um pouquinho, que às vezes a gente pensa nos animais da selva, não é? Ou talvez o leão, que a gente chama o rei da selva, de uma forma diferente. Não sei se você percebeu isso quando eu li esse texto. E é interessante, porque nesse salmo nós temos um versículo que fala sobre os leõezinhos passam fome, não é? E a gente fala, mas o leão, né, o rei da selva, passa fome. E é bom a gente entender isso para ver a bondade de Deus para conosco. Davi é um escritor maravilhoso, né, irmãos? Usado por Deus. De fato, ele foi usado por Deus. Por isso que a mensagem é poderosa, é maravilhosa. E ele coloca os seus salmos em diversos pontos, diversos assuntos e diversas analogias que ele utiliza. Ele faz confronto entre o ímpio e o justo. Ele clama a misericórdia de Deus, ele clama a graça de Deus. Ele agradece a Deus porque ele tem um ministério a ser cumprido. Ele louva a Deus porque Deus o salva da falsidade dos homens, e ele clama por isso. Ele teme porque no céu só pode entrar os santos. Mas ele vê que, apesar da sociedade corrompida, é possível chegar aos céus através de Cristo. Davi, ele apresenta no Salmo dele a herança do justo, a herança em Deus. Ele suplica pela proteção de Deus. Ele fala das revelações de Deus, dos 2 livros de Deus, a criação e a palavra, a revelação especial. Davi canta ao Rei da Glória. Davi fala que o Senhor é o pastor dele e o nosso pastor também. Davi, ele clama pelo auxílio divino nas tribulações. Aqui é um momento de tribulação também. Davi pede para não ser confundido com o ímpio. Davi, lá no Salmo 9, 29 e 30, ele suplica a Deus pela graça de Deus, dá graças a Deus pela graça de Deus. Davi leva ao Senhor o seu lamento com fé ou com louvor, no Salmo 13 ou no Salmo 31. E nós vimos no último Salmo 32, que é bem-aventurado aquele que foi perdoado. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui, agora estamos no Salmo 34, um salmo cujo título é O Senhor é Bom. Vamos dizer isso? O Senhor é bom. Esse é um salmo alfabético. Salmo hebraico alfabético. Quantos versículos tem na sua Bíblia? 22 versículos? 22 versículos, cada um deles começando com uma letra do hebraico. A gente não consegue perceber, porque em português é difícil de traduzir mantendo a mesma letra do hebraico, não é? Você percebe até que a variação de letra é diferente. No português, nós temos quantas letras? 26 letras. E no hebraico tem 22. Então, algumas fonéticas não vão bater, não é? Mas é um salmo belíssimo, que é um salmo alfabético, que ensina dessa forma. E nós podemos perceber que logo no início, e assim começa o salmo, um salmo que começa bendizendo ao Senhor. Nós lemos juntos o versículo 1 a 3. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então, ele começa, ele bendizendo ao Senhor, e ele vai fazendo uma transição ao ponto de chamar a todos para fazer isso também, né? Engrandecei o Senhor comigo. Ele não vai fazer isso sozinho. Ele fala, Deus é bom, eu vou louvá-lo, mas venha comigo.
Assim como eu faço o convite aqui para aqueles que nos visitam, seguir para a gente, né, para a terra celestial juntos. Davi convida a louvar, convida aquele que está com ele a louvar ao Senhor. E ele demonstra, então, essa disposição de glorificar a Deus. E chama os santos a fazê-lo. E o motivo central, aquele versículo que nós lemos, versículo de número 8, que diz assim, olha, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. É um convite para que aqueles que ouvem, aqueles que cantam esse salmo, provem da bondade do Senhor, provem da bondade do Senhor. Nós temos aqui um salmo que conta qual é o contexto. Diferente de outros, esse salmo aqui mostra qual era o contexto. E onde que está isso? Logo no início, no título do salmo, na sua Bíblia, se ela for versão Ara, ou alguma versão parecida, está lá, Salmo de Davi. E o que que diz lá? Quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Então veja, tem um contexto. E qual era esse contexto? Era Davi fugindo. Se você for em 1 Samuel 21, você vai ver isso. Davi fugindo de Saul. Ele se despede de Jonatas e fala, vou fugir, eu tenho que fugir. Saul quer me matar. E ele vai. E ele vai com seus homens que acompanhavam ele nas batalhas. E ele vai para onde está o rei Abimeleque. Ele vai para aquele lugar. Lá em Samuel você vai ver o nome Aquis. Então pode ser que ele tenha dois nomes, ou então Abimeleque, pode ser que Abimeleque seja como se fosse um título, igual Faraó, por exemplo. Não é? Então ele vai para o rei Abimeleque, ou o rei Aquis. Só que Aquis era inimigo do Israel. E ele está naquela situação, onde fugindo de Saul, agora eu vou enfrentar Abimeleque? Eu vou enfrentar Aquis? É essa situação? E aí Deus o salva. E aí ele faz esse salmo nesse contexto. Nesse contexto. A proposição, meus irmãos, é que o Senhor prova a sua bondade para com o justo. O Senhor prova a sua bondade para com o justo. E como que Deus prova a sua bondade? Em primeiro lugar, o Senhor prova a sua bondade dando o livramento. Olha o versículo 4. Diz assim, leia comigo o versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Se você vai em Samuel, você vai ver que Davi, ele fala ali que estava com medo. Ele estava com medo naquela situação. Era um rei, poderoso também, inimigo de Israel. E algum dos servos do rei falou assim, esse não é Davi? Aí todo mundo, que Davi? Davi, aquele lá de Israel. Davi é. Aquele que o pessoal até cantou assim, ó, Davi, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Aí o rei Aquis ficou, será? Né? E o que Davi fez ali naquele momento? Ele se fingiu de louco. O texto diz aqui. Ele se fingiu amalucado, não é? Como se tivesse algum problema, começou a babar, começou a, sei lá como é que ele fez uns tiquezinhos, né? O texto fala isso lá. Aí o rei olhou e falou, que, esse aí? Não, esse aí não. Esse aí não, ele até expulsou ele. Esse aí é um doido, maluco, né? Nesse contexto, o Senhor, então, deu esse livramento. É como se Davi estivesse fugindo de Saul e agora Aquis, ele estava entre a cruz e a espada. Não tem um ditado assim? Entre a cruz e a espada. Ou eu volto e Saul me pega, ou agora o Aquis vai me matar. Então o texto mostra que ele ficou com medo, ficou com receio. Contudo, Deus o abençoou. Ele usou alguma estratégia ali, mas no Salmo ele não fala sobre essa estratégia dele, né? O Salmo não conta assim, eu me fingi doido e por isso me salvei. Não. O Salmo ele nem conta sobre isso. Ele coloca todos os méritos em Deus, a bondade de Deus. O Senhor que me livrou, glória a Deus.
Versículo 6, clamou este aflito e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Então essa foi uma das tribulações, mas teve outras, e ele aqui aproveita e fala, ó, Deus me livrou de todas. Que nossa irmã Simone falou, ó, Deus me livrou de uma tribulação, mas ela tem várias que ela passou, que Deus livrou. E quando eu falei se alguém recebeu uma bênção essa semana, todos levantaram a mão, quase. O Senhor nos livra, meus irmãos. Ele traz o livramento, Ele prova sim, como Ele provou para a irmã. E às vezes faz assim com a gente também. Eu já também passei por um acidente que não tem lógica, como que eu saí dele? É Deus provendo. E tem outros que a gente nem vê. Não é? Quem sabe, eu ia viajar, não fui viajar, aconteceu alguma coisa lá naquela viagem. O Senhor prova a sua bondade, provendo o livramento. Veja que o versículo de número 7 diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E os livra. Então, Davi sabia disso. Ele canta isso aqui. E ele não estava sozinho, por mais que em alguns momentos até ele se preocupasse. É possível que depois daqui ele foi lá para Adulão. Adulão também, a caverna de Adulão, ficou dentro da caverna de Adulão, escondido. Também tem um salmo que fala sobre esse momento. E ele poderia pensar, agora acabou. Mas ele confiava no Senhor. Ele sabia que o anjo do Senhor estava com ele, estava guiando. Assim como Deus livrou Davi, também o Senhor escuta e livra os justos. Veja o versículo 17, leia comigo o versículo 17, diz assim, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. De todas as suas tribulações. Esse é o Deus que você serve, que te livra de todas as tribulações. O Salmo não diz que o justo não passará por aflições. Como alguns pregam por aí. Alguns pregam, não, se você é crente, você não pode passar por dificuldade, não pode passar por doença, não pode passar por lutas. Alguns pregam assim. Mas esse Salmo não diz isso. De fato, vamos ler o versículo 19 juntos. O que diz o versículo 19? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas. Então, parece que o Salmo fala exatamente do contrário. Ó, muitas serão as aflições. Talvez quando a gente lê isso aqui, mas então eu não quero esse Deus, não. Engraçado, na série, não sei se vocês viram a série The Chosen, tem um capítulo da série com Jacó. Chega alguém falando com Jacó lá. Jacó, então, o que você faz? Estou furando um poço aqui. Mas aqui não tem água, não. Aqui tem água. Deus vai nos dar, né? Não estou lembrando exatamente as palavras, mas é mais ou menos assim. Não, mas que Deus é esse que você serve? Não, Deus é o Deus que todo-poderoso, é o Deus que machucou minha perna. O cara, o quê? Você escolheu tanto Deus para adorar, você vai adorar logo esse que machucou sua perna? Aí quando ele fala assim, sai água lá do... Aí ele fala, como saiu água? Olha para o cara, não sou eu que escolho Deus, é Deus que me escolhe. O Deus que você serve, meu irmão, é um Deus que está te levando nas mãos dele. Nós talvez não vemos, não conseguimos perceber tudo. Hoje o pastor Marcelo de manhã usou uma ilustração muito boa. Ele disse assim, para aqueles que falam, Deus não existe, eu não estou vendo Deus. Aí ele usou a ilustração, mas uma analogia, né? Você está sentindo o mundo movendo? Não, mas está movendo. Você está vendo? Não, não estou. Está parado para mim. Mas está rodando. E que velocidade que está rodando. E não só, a Terra não roda só assim, mas também em volta do Sol. Esse Deus está nos levando, conduzindo a nossa vida. Ele está dizendo, aflições, muitas você vai passar, mas eu vou te livrar de todas. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 10, 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A nossa maior aflição, maior preocupação é o que será de nós depois dessa vida. Aqui vivemos 70, 80, 100, 120.
mais que isso, talvez seja complicado. Mas é pouco tempo, né? 120. Eu já estou na metade do 100, né? Vocês estão rindo, né? Na metade do 100 já. Passa rápido. Os jovens aí, está demorando chegar, quando é adolescente, né? Demora a chegar ao 18. Mas depois que chega, né, seu Elias? Acelera, né? Parece que alguém pisa no acelerador lá e o negócio vai embora. Que isso? É pouco tempo. O que vai ser depois? Essa é a maior tribulação, essa é a maior preocupação. E os pensadores pensam assim, de onde vim e para onde eu vou? E talvez eles tenham mais temor de para onde eu vou do que de onde vim. Mas aquele que está no Senhor, Ele vai livrar da morte, vai livrar do inferno, vai nos dar vida e vida eterna. Em segundo lugar, o Senhor prova a sua bondade dando sustento. Olha que interessante. Versículo 9. Temei, vamos ler juntos. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Que bênção, nada falta aos que o temem. Então o Salmo traz uma palavra aqui de consolo ao seu povo, uma palavra de que ele dará o sustento ao seu povo, aqueles que o temem. E é interessante pensar nisso, eu posso fazer o link com a introdução que eu fiz, que alguns dizem assim, que a natureza é perfeita, né? Alguém já falou isso, alguns até dizem a mãe natureza, né? A natureza é perfeita, equilibrada, né? Mas quando eu meditei nesse Salmo 10, nesse versículo 10 aí, olha o versículo 10. Diz assim, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Mas a natureza é perfeita, por que os leõezinhos passam fome? E pelo que eu li aqui daquele diário que você viu, é uma luta na selva, diária. Não é que assim, o banquete está aqui, né? Não. Sofrem e passam fome. Davi já havia percebido que mesmo a própria natureza, ela por si só não se sustenta. Não se sustenta. Alguns defendem que a natureza é perfeita, mas esse versículo não diz isso. De fato, após a queda, a terra foi amaldiçoada também. Os homens foram amaldiçoados, mas a terra também foi amaldiçoada. Então não existe a mãe natureza sábia. A natureza padece. A natureza padece. Por isso, apenas no Senhor nós temos o sustento, a salvação, o dia a dia. Deus continua preservando. Se o Senhor abandonar a criação, você acha que essa terra vai continuar girando desse jeito? E se o Senhor falar assim, vou deixar esse povo, já que eles são muito bons, deixa esse povo aí, essa terra por si só. Será que a terra vai continuar nessa mesma velocidade certinha, girando em torno do sol? O que você acha? Por isso, apenas o Senhor pode dar o equilíbrio correto, pode dar o sustento correto, pois Ele criou todas as coisas, mas Ele não só criou, Ele também sustenta. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Não vai faltar nada para nós. E aí nós podemos ir ao Mateus 26, 6, 26. Jesus falando, olhando para a natureza, dizendo, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Quem que alimenta? O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? O Senhor preserva, o Senhor dá o sustento, o Senhor guia a nossa vida. Ele não deu corda no mundo e foi embora. Ele está a cada dia conosco, a cada momento conosco. Ele nos livra, Ele também nos sustenta. O Senhor sustenta a natureza, o Senhor sustenta o seu povo. É por isso que o versículo 33 diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquemos ao Senhor, e Ele, as outras coisas todas, Ele vai nos dar tudo que a gente precisa. O Senhor vai nos dar. Terceiro lugar, o Senhor prova a sua bondade ensinando o seu temor. Versículo 11 diz assim, leamos. Vinde, filhos,
e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então veja que aqui, nesse versículo 11, alguns dividem o salmo aqui. Eu não enxerguei dessa forma, mas alguns dividem e dizem que aqui ele começa a ensinar, não é? Nesse caso, aqueles que estavam com ele. Possivelmente o cenário era esse, ele estava com os homens dele, ele saiu daquela situação do rei Aquis, não foi morto ali, não é? Foi expulso dali, na verdade, e ele foi esconder em algum lugar junto com seus homens. E ele ensinava os seus homens também, né? Vinde filhos, alguns dizem que esse filhos aqui ele usa nesse sentido, né? Falando para os homens dele, chamando de filhos, né? Ou então falando para aqueles que aprendem a palavra do Senhor. Ou se a gente leva essa voz para a voz de Deus, é Deus falando conosco. Vinde filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ensinar o temor do Senhor. O ensino é fundamental para qualquer pessoa. Veja que desde o nascimento, os pais já começam a ensinar a criança, não é? Ensinar os filhos. Ensina a língua, ensina como se alimentar, o que comer, como vestir, vai ensinando tudo, não é? Alguns ensinam coisas boas, outras nem tanto, né? Mas vai ensinando, não é? Agora, qual o ensino fundamental, então? O que é essencial? O que não é supérfluo? O que é fundamental para a nossa vida? É o temor do Senhor. É aquilo que é bom. Davi está colocando isso, o ensino que é bom. Ensinarei o temor do Senhor. Antes de qualquer coisa, o homem deve temer ao Senhor. Pois esse é o princípio do saber, não é assim que diz Provérbios? O princípio da sabedoria, temor do Senhor. Então, esse é o principal. Esse é o principal. Aprendendo sobre Deus, o homem pode dar outros saltos, aprender outras coisas, não é? Ter o conhecimento aqui das coisas que Deus criou, pois ele já sabe a base, ele sabe que tudo veio de Deus, e assim foram os primeiros cientistas, eles pesquisavam a natureza, sabendo que vinha de Deus. Então eles falaram, deixa eu ver os pensamentos que Deus colocou aqui, para a gente descobrir. Olha só. E as principais leis da ciência são de cristãos, e são fortes por causa disso. O salmista, então, ele mostra essa importância e fala que isso é bom. A bondade de Deus, quando Ele nos ensina, é a bondade dEle para conosco. Quando nós ensinamos nossos filhos, nós não queremos o bem dos nossos filhos. Quando nós ensinamos assim, ó, não põe o dedo na tomada, não. Por que a gente ensina isso? Porque é o bem, né? Quando a gente ensina para o filho assim, olha, coma cenoura. Vocês não gostam de cenoura? Né? É porque é bom. Então vou falar o melhor, coma brócolis. Não gosta também de brócolis? Pois é. Uma maçã, né? Está passando uma instrução importante, boa para a saúde. Nós queremos ensinar o que é bom. O que é principal? Ensinarmos a palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus e ensinarmos a palavra de Deus. É o essencial para a nossa vida, porque ela nos dá a base para tudo. Então, veja que ele ensina o temor do Senhor. E ele faz uma pergunta ali nesse ponto. Ele fala assim, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é? Ninguém, vocês não querem? Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ou seja, ama viver, não quer morrer, né? E quer viver no bem, quero ver o bem acontecer, né? E quem sabe o bem até o final. A gente não quer morrer antes que Jesus volte, né? A gente fica assim, Jesus volta antes de eu morrer, não é? A gente quer ver o bem acontecendo e acabando todas as coisas no bem. E aí ele fala aqui algumas coisas interessantes. Após essa pergunta, ele traz alguns ensinamentos sobre a bondade. Então ele fala assim, ó, fala e age de forma boa. Falar o que é bom e agir de forma boa. Duas coisas importantes na nossa vida, o falar e o agir. Não é? Pensar também, com certeza, é importante. Mas agora aqui ele coloca essas coisas que são mais práticas no ensino. Então ele diz assim, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Que são os versículos 13 e versículo 14. Falar e agir de forma boa. Quantas vezes nós pecamos isso aqui? Nós não refreamos a língua do mal. Pelo contrário, a gente deixa a língua para o mal mesmo. Né? E usa ela de uma forma dolosa. O salmista está falando o seguinte, isso é ruim. Isso não é bom, isso não vem do Deus bom. Isso é ruim. Então refreie sua língua de falar o mal. E também a sua prática, aparta-te do mal. Faça o que é bom. Quantas vezes também a gente pratica o que é mal. E ele diz, não faça isso. Faça o que é bom. O que é bom? É o que está na palavra de Deus. Faça o que é bom. As instruções do Senhor. Procura ter paz. Empenha-te para alcançá-la. Ele estava no momento de guerra, né? Porque ele estava fugindo para não morrer. E ele destaca essa questão da paz. É uma prática que nós devemos buscar em nossa vida. Os que praticam bem, aprendendo a palavra do Senhor e cumprem-a, eles não são envergonhados. Veja o versículo 5, diz assim, contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Aqueles que seguem, que contemplam o Senhor, que buscam o Senhor, que querem fazer a vontade do Senhor, não serão envergonhados. Hoje, o crente busca esse aprendizado da palavra de Deus. Nós estamos aqui aprendendo. Nós estivemos aqui na escola dominical aprendendo, buscando nos encher mais dessa palavra. A gente vê movimento de pessoas que vêm para igrejas bíblicas, porque elas querem ouvir a verdade. A verdade de Deus, a palavra do Senhor, é isso que nós queremos. Elas não querem mais ficarem no leitinho, que é uma coisa mais de substância, né? É a nossa caminhada, é o nosso processo do aprendizado diante do Senhor, dia após dia. É lógico quando você vai comer uma coisa mais forte, né? É forte mesmo. Então, você vai comer uma feijoada, você nunca comeu, não, o negócio é forte. Talvez você até passe mal, né? Não deu bem ali ainda, né? Com aquilo. Mas você vai crescendo. Quando você vai estudando a palavra do Senhor, algumas coisas, é isso mesmo que Deus está falando? É. E você fica assim, a gente fica pensando, puxa, é muito pesado isso. E os discípulos falaram isso com Jesus, mas isso é muito pesado, você está ensinando. Jesus falou, vocês também querem ir embora? Vocês querem receber o alimento sólido? Aprender da palavra de Deus é bom para a nossa vida, nós vamos crescendo dia após dia. O crente avança para receber instruções robustas e profundas da lei do Senhor. Porque isso é bom, isso transforma a sua consciência para o bem. 2 Coríntios 5,11 diz assim, e assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Então Paulo falando da importância de ensinar e de aprender sobre o temor do Senhor, a palavra do Senhor. Quarto lugar, meus irmãos, o Senhor prova a sua bondade preservando o justo. Vamos ler o versículo 15. Diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, Deus preserva o justo. Ele livra, mas ele continua seguindo, preservando, guardando. Enquanto Davi fugia de Saul, se colocou diante de Aquis e ficou agora, o que vai acontecer? Ele poderia ter falado, puxa, eu saí de um lugar, agora eu vou morrer no outro. Assim como o povo lá do Egito falava, não foi? No deserto. Nós saímos do Egito, nós éramos lá escravos, mas pelo menos tinha as cebolas, tinha as carnes. Agora vamos morrer no deserto? Davi não fez assim. Saí do Saul, agora enfrentei Aquis? Não. Davi confiou em Deus, pois Deus o preservou, o guardou, o levou. E ele passou por esse momento de tribulação. O Senhor preserva o justo, meus irmãos. Olha o versículo 18, leia comigo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O justo é aquele que chega diante do Senhor. Porque não é justo por si mesmo, é justo por causa de Cristo.
E nós vamos daqui a pouco ter a ceia do Senhor, onde lembraremos deste momento da entrega de Jesus na cruz. Nós podemos ser justos em Cristo, não por nós mesmos, porque nós não temos condição. Nós falhamos a cada momento, a cada esquina, a cada passo que nós damos. Mas o Senhor nos leva mudando, transformando a nossa alma, nos dando a santidade. É Ele que faz isso, pela graça dEle. E eu creio que se você olhar para trás na sua vida, fizer uma retrospectiva, pode ser que você encontre várias coisas que você não pratica mais, porque Deus mudou o seu coração. Quando você olha para agora, você fala, não, mas ainda tem muita coisa para fazer. Mas Deus está fazendo. Quando você olha para frente, você vai ver glória diante do Senhor. Você limpo, guardado diante do Senhor. A caminhada maravilhosa. O Senhor Jesus está fazendo isso, preservando a nossa vida, preservando o justo. Versículo 19, 19 e 20. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Leia esse 20 comigo. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. E aqui nós temos um momento especial, um link especial desse texto com o sacrifício de Cristo. Porque se você vai lá em João 19, 33, Jesus na cruz, eles vieram para quebrar as pernas de Jesus, os ossos. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. E no versículo 36 fala assim, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então nós vemos aqui Davi já fazendo a profecia. Veja que Davi canta, o texto é maravilhoso. Ele canta sobre a história dele. Ele canta sobre o que vai acontecer algumas vezes. Não é? Já com a profecia do que vai acontecer. E agora a gente vê lá Jesus na cruz e eles, por que eles iam quebrar os ossos? Por que eles quebravam os ossos daqueles que estavam na cruz? Porque talvez o cara não morria, era daqueles que não morria, demora a morrer. Aí quebrava os ossos da perna e o corpo caía ainda mais, ficava preso, né? Só pelas as mãos, e caía ainda mais e ele desfalecia mais rapidamente, né? Mas no caso de Jesus, Jesus já estava morto. Será que ele morreu rápido? Não sei, mas certamente que ele sofreu muito mais do que os outros, sim. Quem sabe o sofrimento dele foi tão intenso que a morte dele foi mais rápida, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. Um dia eu fiz lá, não sei se foi na mocidade, fiz a conta lá de quantos pecados que a gente teria na nossa vida. Não sei se você já fez essa conta. Já fez? Misericórdia, alguém fala. Porque se você fizer um pecado por dia só, você pega uma vez só por dia? Mas vamos dizer que é um só. 360 no ano. Aí você vai viver 100 anos. Quanto que deu aí? Vamos arredondar. 30 mil, né? Aí você vai chegar com essa listinha diante de Deus. 30 mil, se for uma vez só por dia. Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Por que nós celebramos ao Senhor? Por que o nosso culto é cristocêntrico? Estamos aqui louvando a Deus, porque Ele levou toda a nossa dor, todo o nosso pecado. Ele pagou, escreveu assim, ó, está pago, está cancelado. Então, eu gosto quando o pastor Marcelo diz que é o povo mais feliz da terra. Porque tem povo mais feliz do que esse, que teve os pecados perdoados, como nós vimos no Salmo 32. Glória a Deus. Então nós vemos esse link aqui agora, não é? Preserva o justo por causa dos ossos não quebrados, por causa de Jesus Cristo, da cruz. Por causa dele, é que nós estamos sendo conduzidos até a vida eterna. Glória a Deus, o Senhor cumpre as suas promessas, irmãos. Essa profecia foi cumprida lá em Jesus, e também a profecia de que você é salvo será cumprida até o dia final.
Veja o versículo 22, diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos ler isso aí? O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, glória a Deus, nenhum será condenado. Jesus falou isso: Pai, daqueles que o Senhor me deu, nenhum eu vou perder. Glória a Deus. Nós queremos ouvir então no final, Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegaremos lá, para a honra e glória do Senhor. Quinto lugar, irmãos, fica tranquilo, tem alguns pontos, né? Só um bom desse, não é? Quinto lugar, o Senhor prova a sua bondade, acabando com o mal. Acabando com os ímpios. Olha o versículo 16. Leia comigo. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então, Davi, ele via que os dias maus seriam finalizados, seriam acabados. O mal estava com os dias contados. E ele coloca essa situação, é importante pensarmos nisso, no mal e os que praticam os males. O mal existe porque alguém pratica, não é? Quando a gente vai em Gênesis, a gente vê que Deus não criou o mal. Mas ele deixou a possibilidade ali do homem obedecer ou desobedecer, certo? Ele deixou a possibilidade, ele que deu uma ordem. Então, o homem obedecendo, praticaria o que era bom. Se o homem desobedecesse, praticaria o que era mal. O que era mal. E por desobedecer, então, o homem aqui na terra, mas também Satanás no céu, quando ele estava no céu, quando desobedeceram, permitiram, deram brecha para a entrada do mal. E agora o mal invade o mundo. Invade o mundo. Veja, se Deus criou, e tudo que ele fala assim lá em Gênesis, ele cria e fala que é o quê? Bom. Aí ele cria o segundo dia e fala que é. Aí ele cria o outro dia e fala que é. E no final ele fala que é muito bom. Mas ele dá uma possibilidade para que haja o mal. É tudo bom, mas dá uma possibilidade. E o homem, sendo tentado por Satanás, que também pecou, agora dá a possibilidade de existir o mal. Contudo, meus irmãos, o Senhor vai eliminar essa possibilidade. Versículo 21 diz assim: o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Vai chegar um dia onde o Senhor vai falar: acabou. É igual aquele, não sei se você jogou bola na rua, eu já joguei bola na rua, né? Agora não dá para jogar mais, mas eu jogava ali no Lindéia aqui, na rua do meu pai, lá na rua, de terra, não tinha asfalto ali ainda, né? E machucava o dedão, né? Chutava o dedão, né? Todo menino que joga bola na rua sabe que chuta o dedão e arranca a tampinha do dedão, né? Então, veja que a gente faz isso lá. Esse mundo é mau, meus irmãos, nós sofremos nesse mundo. Mas o Senhor vai acabar com o sofrimento um dia, totalmente. Ele vai acabar com o ímpio. Os que odeiam o justo. Então a natureza não é boa por si só, o homem não é bom por si só. A bondade vem de Deus. A bondade vem de Deus. O sofrimento existe por causa da entrada do mal. E todos que se levantam com o Senhor são maus. Então nós temos aqui uma situação que é assim: não tem muro. Não tem, vou ficar em cima do muro. Ah, você é de Cristo ou não é de Cristo? Não, eu não sou, eu estou no meio do muro. Não tem essa possibilidade. O salmista está colocando o justo e o ímpio. No ponto anterior, ele falou que Deus preserva o justo. Agora aqui ele está falando o ímpio e o mal, porque quem desobedece a Deus pratica o mal. O que é praticar o mal? É desobedecer a Deus. É desobedecer a Deus.
E quem desobedece, então, pratica o mal. E se esse que desobedece pratica o mal e continuar nele, e não se arrepender e continuar nele, o que vai acontecer? Vai ser extirpado. Fim. Eu falei da rua lá, porque o que acontecia? Às vezes o cara levava a bola, né, o dono da bola, e jogava a bola. Né? Aí a hora que ele queria acabar com a brincadeira, pega a bola e tchau, acabou a brincadeira. Todo mundo, cadê a bola? Né? Vai ter uma hora que Deus vai falar assim, acabou a brincadeira. Acabou. E quando ele falar isso, não tem mais chance. Aquele que está em Cristo é salvo. Aquele que não está em Cristo, destruição, perdição, será extirpado. 1 Coríntios 15, 24 diz assim, então virá o fim, quando lhe entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Jesus vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés. É a morte, é Satanás, mas também o ímpio, aqueles que são contra o Senhor. Que lado você está? Você está com Cristo? Ou você está fora de Cristo? Lembre-se, não tem muro. Estou em cima do muro ainda. Não tem. É com Cristo, é justo. É sem Cristo, é ímpio. Essa é a realidade colocada pelo salmista. E Judas 1,15 diz, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Forte o texto. Ele usa aqui ímpio várias vezes, ou raiz ímpia várias vezes, mostrando que serão realmente destruídos. Isso é a bondade de Deus, destruir o mal. Destruir o mal. Concluindo, meus irmãos, o Senhor é bom. Ele nos salvou. Ele nos sustenta fisicamente e espiritualmente. E nós vamos ter o alimento espiritual daqui a pouco também, além da palavra do Senhor que nos alimenta. Ele nos ensina o caminho certo. Ele nos preserva até o fim. E Ele vai destruir o mal de uma vez. Faps! De uma vez. Ele está destruindo. O reino do Senhor está expandindo, mas vai chegar um dia onde o Senhor vai falar, acabou. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos glorificando ao Senhor. Ele é a nossa salvação, louvando a Ele, bendizendo a Ele, como disse o salmista aqui. Continuamos a nossa vida de louvor ao Senhor em tudo que fizermos, para a honra e glória do Senhor, pois Ele é digno de louvor, toda adoração. E Ele colocou essa chama no nosso coração de adorarmos a Ele, e nós fazemos isso porque Ele merece. Glória seja dada ao Senhor, glorificando ao Senhor. Louve a Deus, bendiga o Senhor. Bendiga o Senhor, um dia você vai ver o Senhor face a face. Estaremos ali servindo a Ele eternamente. Como viveremos? Em segundo lugar, aprendendo mais e mais sobre o Senhor. Aprendendo sobre o que é bom. O Senhor é bom, eu quero aprender mais sobre o Senhor. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele fala do bom proceder ao homem. As leis divinas, meus irmãos, elas estabelecem uma forma justa de se viver na sociedade. Não é à toa que o Salmo 33, foi o salmo que eu deixei, né? Que não está lá o nome de Davi. Salmo 33, ele fala lá no meio dele que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. As leis do Senhor são maravilhosas. E as nações que usam a lei do Senhor como, vamos dizer, premissa, como base para suas leis, são bem-sucedidas, porque a lei do Senhor traz o que é bom. O que é bom. Quando aprendemos o Senhor, estamos cada vez mais próximos do que é bom. Você quer ficar próximo do que é bom ou do que é ruim, do que é mal? Quando estamos diante do Senhor, quedados aos seus pés, aprendemos a sua palavra, e ela nos quebranta. Porque a gente vai vendo cada vez mais no espelho a nossa realidade, e a gente vai falando, puxa, eu não mereço. E o Senhor falou, mas eu te amo. John Spalding diz que um coração quebrantado nos coloca na estrada certa para o céu, onde todas as feridas e contusões serão curadas, pois há uma árvore cujas folhas são para a cura das nações. Não há queixa de feridas ou contusões, pois todos são perfeitamente curados.
nós estaremos nesse momento com o Senhor, naquele momento, lá na frente com o Senhor, curados perfeitamente. Como viveremos em terceiro lugar? Viveremos provando da bondade de Jesus. Se o mal entrou no mundo pela desobediência, todos que desobedecem são maus. Nesse sentido, nós também que desobedecemos somos maus. E se a gente continuar nesse caminho, seremos extirpados. Precisamos da misericórdia do Senhor, provar da bondade do Senhor, pois é Ele que nos resgata. Ele que faz renascer um coração novo. Ele que faz a nossa vida ser corrigida dia após dia. Com Ele temos vida, sem Jesus nada somos, temos morte. Portanto, provemos da bondade de Jesus, correndo para Ele, correndo para Ele. Muitas vezes não percebemos, mas a maior fome que temos, a maior necessidade que temos, não é a necessidade dos leões da selva, e nem dos trabalhadores da selva de pedra, mas sim a necessidade e a fome espiritual. A maior fome que nós temos é a da presença do Senhor Jesus e da sua salvação em nossa vida. Então, encha a sua vida com a palavra do Senhor, com a bondade do Senhor. Corramos para Jesus, portanto. Aprendamos mais e mais a sua palavra, glorifiquemos o seu nome eternamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche teus olhos, vamos orar.